No quadro Entendendo a Mitologia, eu vou comentar o que aconteceu a Heitor Pares e os seus. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vida do Mundo e mais um vídeo sobre mitologia. Dessa vez eu vou comentar um pouco do que aconteceu com a aristocracia em Troia, depois da Guerra de Troia. Depois a Guerra de Troia. Então de quem eu estou falando? Eu estou falando do Heitor, estou falando do Heitor, do Paris, também do Paris. Eles aparecem mais fortemente na Ilíada. Mas eu vou tratar da família como um todo. Então, começando, Príamo, o rei de Troia, é casado com Écuba, né? A rainha. Eles têm 19 filhos. Écuba é a segunda esposa de Príamo. Eu acho que ela também teve um esposo antes dele, mas enfim, os dois juntos, 19 filhos. Quais são os filhos mais famosos nessa história? Heitor, Paris, Cassandra, Polixena e Polidoro. Por que eles são mais famosos? Porque eles aparecem reiteradamente em várias histórias. Eles fazem parte assim de outros mitos e vocês já vão entender. Falando primeiro de Paris, vocês viram aquele vídeo sobre a Guerra de Troia, vou deixar aqui, que eu explico como começou a guerra e tal, o que a motivou, e falo de Paris, da história dele, então não vou repetir tudo aqui. Mas Paris foi o filho que provocou a guerra com o rapto de Helena de Troia. Não sei se foi bem rápido, ela foi porque quis, mas enfim. Ele subtraiu Helena, tanto é que ela é conhecida como Helena de Troia. Então levou ela para Troia, ela era a rainha de Esparta. Ele a subtraiu de Esparta, levou para Troia, tiveram filhos e tal. Mas sobre a Helena de Troia, a história dela, eu vou fazer outro vídeo. Agora a minha concentração é da família do rei Príamo. Então Paris, a grande importância dele foi essa. Ele provocou a guerra, raptou Helena, levou para Troia, lutou na guerra e tal, e ele venceu o principal guerreiro dos gregos, que foi Aquiles. Ele matou Aquiles. O Heitor era o principal guerreiro do lado dos troianos. Uma das passagens mais bonitas de Ilíada é quando Heitor se despede da esposa Andrômaca para ir lutar, na verdade para ir morrer, porque neste combate ele é assassinado por Aquiles. Quem leu Ilíada sabe que é um dos episódios principais, o ponto alto da obra. E quando Aquiles mata Heitor, e o que o Aquiles faz, né? Acho que até não afronta. Ele pendura lá o corpo do Heitor na biga, eu acho, e fica dando voltas no portão de Troia com o corpo pendurado. E leva o Heitor embora. O Príamo, o rei, implora a Aquiles para devolver o corpo do filho, para enterrar o filho, porque o enterro dos mortos é uma questão muito séria para os gregos. E assim termina a Ilíada, né? Quando Príamo faz lá o funeral do Heitor. Príamo já era velho, ele acaba morrendo, e aí tem várias histórias sobre a morte dele, né? São histórias diferentes sobre a morte dele, mas assim, tudo indica que ele morreu na guerra mesmo, era velho, não conseguiu lutar e tudo mais. A gente sabe, os troianos perderam a guerra. E aí, depois da morte do Heitor, Paris, ele se tornou um guerreiro melhor, acho que até por raiva e tal, e é justamente ele que mata Aquiles. E aí eu vou contar o episódio da morte de Aquiles. Aquiles vê Polixena, que é uma das filhas de Écuba e Príamo, ele se apaixona pela moça porque ela é muito bonita. Ele quer se casar com ela. Ele a vê a primeira vez, acho que no túmulo, chorando lá, o irmão, o Heitor, e ele quer se casar com ela. A mãe até consente, mas aí todo mundo fala, é um absurdo, ele é inimigo, ele matou o Heitor e tal. Agora eu não lembro bem se é uma armadilha e tal. Ele entra num templo, achando que vai se casar com a Polixena, e Paris o mata. É assim que morre Aquiles. Essa é uma das versões. O Pirro, ou, deixa eu até ler aqui o nome, é estranho, Neoptolemo, Pirro, enfim, fala Pirro que é mais fácil, é filho de Aquiles. O filho de Aquiles mata Polixena, porque foi por conta dela que o pai dele foi assassinado. Cassandra, a outra filha, é a profetisa de Apolo. Ela tem visões e tal, o Apolo se apaixonou por ela, ela o rechaçou, e aí Apolo jogou uma praga falando que ela sempre ia ser desacreditada. Então ela ia ter visões, mas ninguém ia acreditar nela. A Cassandra, depois da derrota de Troia, ela, Andrômaca, Écuba, foram prisioneiras, escravas dos gregos depois da guerra. Então cada uma teve um destino. A Polixena já tinha morrido mesmo. Polidoro, o outro filho, foi mandado pela Écuba para, acho que Trácia,
E o rei de Trácia, Polimestor, acabou assassinando Polidoro para ficar com o dinheiro dele, porque ela mandou o filho com lá tesouros. Ele assassinou o filho para ficar com o dinheiro dele. Écoba, quando descobriu que o filho foi assassinado por Polimestor, ela vai até lá, mata os filhos, 2 filhos do Polimestor. E o Cega, Andrômaca, foi mandada como escrava de Pirro, o filho de Aquiles. Ele se apaixonou perdidamente por ela. E ela acabou tendo filho com ele. Aí tem várias versões, né? Tem versão que fala que ela não quis saber dele, tem versão que fala que eles se casaram e tiveram os filhos. Mas tudo indica que eles tiveram filhos. Então, o filho de Aquiles ficou com a mulher do Heitor. Só que o Pirro, ele tinha se casado com a Hermione, que era filha de Menelau com Helena de Troia. Ele se casou com a Hermione, teve Andrômaca como escrava e acabou se apaixonando por ela, né? Amantes e tal. Hermione, com raiva, manda matar o Pirro e se casa com o primo, Orestes. Mas aí essa história eu vou contar quando falar da Helena de Troia, porque aí já é mais da linha de lá. Percebam que é sempre assassinato, é sempre casamento, é sempre... Esse povo todo assim, ficou se relacionando, só fazendo confusão na cabeça da gente. Agora eu vou mostrar pra vocês onde tudo isso aparece. Boa parte do que eu falei aparece aqui na Ilíada. Eu falei pra vocês, a morte do Heitor tá toda aqui. Aquiles matando o Heitor, o velório e tudo mais. O episódio do rapto da Helena não tá aqui, como eu já falei naquele outro vídeo. Aqui aparece pouco a história de Paris e tudo mais. Andrômaca e Pirro, a gente tem aqui, eu tenho aqui a peça de Racine. Racine é um dramaturgo francês do século XVII que se voltou para a Antiguidade Clássica, né? Era isso que o classicismo fazia. E ele se baseou numa peça de Eurípides com o mesmo nome. O Eurípides fez uma peça chamada Andrômaca contando a história. Eu tenho a do Racine. Ele conta essa história dela como prisioneira do Pirro, e aqui na obra ela não cede. Tem a questão do filho dela. Ele apaixonado por ela, mulher dura e tal, não cede. A questão do destino das mulheres troianas depois da guerra, a gente tem As Troianas, que é uma peça de Eurípides, que eu li aqui no Kindle. Então lá a gente tem a destinação de Cassandra, de Écoba, de Helena de Troia, inclusive, e de Polixena já tinha sido morta. Mas aqui a gente tem assim o inventário da guerra. Uma outra peça de Eurípides que nos ajuda a entender bem o que aconteceu é Écoba, que aí conta a história dela como escrava e conta todo esse episódio em que ela matou os filhos de Polimestor, o rei da Trácia. Então são essas 4 obras que eu tenho que nos ajudam a entender o que houve com a família, com a aristocracia de Troia no período da guerra, depois da guerra, né? O que houve, o que aconteceu na guerra e o que houve depois dela. Se você ainda não viu o vídeo sobre a guerra de Troia, agora que você já terminou esse, eu peço para você dar uma olhadinha lá para entender melhor o antes, o durante e o depois da guerra. Eu ainda vou fazer um vídeo explicando o que aconteceu com a família lá da Helena de Troia. Ali tem muita coisa para contar também. Muito obrigada por assistirem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Curta o vídeo também. Obrigada, beijos e